No capítulo 4 do livro de Josué, conta a história de quando Israel atravessou o Rio Jordão, na liderança de Josué. E é muito interessante porque Deus deu um comando para Josué tirar 12 pedras do meio do Rio Jordão. Então Josué pega 12 homens representando cada um uma tribo de Israel. Cada um tira uma pedra grande e eles levantam um altar público que vai servir de memorial. E aí então diz que Josué também levantou um outro altar de 12 pedras no meio do Rio Jordão. Então aqui nós temos dois altares. Um altar que foi levantado no meio do Rio Jordão e fora Josué levantou outro altar. Então temos um altar público e um altar secreto. E aqui existe um princípio muito interessante, muito profundo na verdade. Nós precisamos levantar nas nossas vidas o altar público e o altar secreto. A vida cristã, ela é baseada nesses dois altares. Existem pessoas que querem levantar só o altar secreto. São aquelas pessoas que acham que podem buscar a Deus sozinhas e não é que não pode, né? Buscar a Deus sozinha no sentido de não buscar no coletivo, mas vai faltar algo. Elas querem simplesmente buscar a Deus, não quer ter comunhão com ninguém, então elas levantam um altar secreto. Amém. E existe também aquelas pessoas que levantam só o altar público. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que não têm uma vida íntima com Deus. São aquelas pessoas que adoram a Deus apenas no coletivo, apenas na igreja, apenas na comunhão dos irmãos. São aquelas pessoas que não sabem levantar um altar sozinhas. Elas então se juntam, vão à igreja, vão cultuar e levantam um altar público, um altar coletivo com outras pessoas. Esses dois tipos de pessoas, essas duas figuras, elas conseguem adorar a Deus, porém falta algo. Aquela que adora só no público, ela depende das outras pessoas. Se por algum motivo, algum domingo, algum dia de culto, ela não vai, ela não pode ir, ela fica lá 2 semanas sem cultuar a Deus, né? Ela não sabe, não tem as experiências pessoais dela. Todas as experiências que ela tem com Deus são envolvendo outras pessoas. Ela não tem nenhuma experiência pessoal, só ela e Deus. Por outro lado, a pessoa que só levanta o altar secreto, ela até tem experiências com Deus, mas é sempre sozinha, é uma vida solitária. Ela não tem aquele amigo, aquela amiga que ela pode falar, lembra aquele retiro, lembra aquele culto, e Deus falou e moveu com a gente e tal. Ela vive uma vida espiritual sozinha. Aqui diz que esse altar público, Josué falou, quando os filhos de vocês perguntarem, o que é isso aqui? Aí vocês vão contar. Isso fala da história, fala da gente ter o que contar, ter uma história legal para contar. Eu, quando me junto, encontro com amigos de anos atrás, a gente se lembra, poxa, lembra aquela experiência que nós tivemos? Lembra aquela viagem missionária 10 anos atrás? Lembra aquele retiro? Lembra aquele momento de oração que a gente teve, aquela experiência 12 anos atrás? E eu vou contar histórias, né? E daqui a anos, quando eu tiver com amigos dessa época, e a gente tiver com os nossos filhos, nós vamos contar histórias de coisas que fizemos 20 anos atrás, 30 anos atrás. Isso é muito legal. E a pessoa que vive uma vida espiritual sozinha, ela nunca vai ter isso, né? Aqui fala que vai servir de testemunho. Eles vão falar, olha, quando todos nós estávamos lá e passamos o Rio Jordão, Deus secou e tal, os pais contando para os filhos, e eles estavam juntos, né? Mas não invalidando o altar secreto. Esse altar aqui ninguém vê. Depois que a arca saiu, os sacerdotes saíram, as águas voltaram e cobriram esse altar que Josué levantou no meio do rio. Mas diz que ele está lá. Ninguém vê. É aquela experiência que ninguém sabe que você teve. É aquele altar que ninguém viu você levantando, só Deus. As águas podem até passarem por cima. As águas podem até cobrir esse altar, ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus contou cada pedrinha do altar que você tem levantado no secreto. Nenhuma delas é menos importante do que aquelas que todo mundo vê. Na verdade, esses altares secretos são mais profundos, são momentos muito mais íntimos que temos com Deus do que um altar público. Porém, os dois são importantes, são fundamentais nas nossas vidas, que você aprenda a levantar o altar público e o altar secreto. Amém? Firmes no propósito, Deus te abençoe, que tenho te dou.